Olá amigos, eu sou Arovel, historiador. Estou apresentando para vocês aqui no meu blog Arovel Professor Historiador a bandeira do município de Lamarão. Lamarão é um dos municípios que tem população ainda inferior a 10 mil habitantes aqui na Bahia. Um município em desenvolvimento, apesar de que já fazem 60 anos em que foi emancipado. Foi emancipado em 1962, desmembrado do município de Serrinha. E mesmo com essa história já chegando agora a 6 décadas, o município ainda não havia organizado uma bandeira oficial. Portanto, eu criei essa bandeira. Mas antes de dizer as características dessa bandeira, eu vou apresentar para vocês a bandeira em que o município está usando. Então essa aqui é a bandeira atualmente em uso pelo município de Lamarão. É a bandeira que está hasteada na prefeitura, que está no gabinete da prefeita. É a bandeira vigente para o município de Lamarão. Naturalmente que essa aqui não é uma bandeira e nem deve ser considerada como tal. Na verdade, aqui é o brasão do município. Não tenho conhecimento de quem foi o autor desse brasão, mas na verdade, pela ausência da bandeira, o município adotou o brasão oficial no, no em um pano branco, né? E assim já constituiu como uma bandeira, passando a ser utilizada oficialmente, mas na verdade ainda sem a lei específica, né? Portanto, eu fiz o desenho da nova bandeira, já apresentei à prefeita, espero que seja acatada a iniciativa e levada à Câmara para ser aprovada em projeto de lei. O brasão aqui tem algumas características, né, da agricultura local, né, como a presença do milho, né, a lavoura ao fundo, né, o sol representando aí talvez esse sertão semiárido com a inscrição Lamarão Bahia e um lema trabalho e progresso. É um brasão também de certa forma muito simples, né, com um logotipo que se assemelha até mais a um de um time de futebol, né, como é o Santa Cruz. Bem, você já viu a bandeira em uso e essa é a bandeira que eu criei. Historiador Arovel cria bandeira de Lamarão na Bahia. Aqui foi postado no meu blog. Você pode acessar pelo link acima, arovelprofessorhistoriador.blogspot.com, ou pesquisar no Google, né? Bandeira de Lamarão, historiador Arovel, que normalmente vai chegar a esta página. Bem, aqui eu escrevi: Arovel constatou que Lamarão ainda não dispõe de um símbolo oficial de suma importância, a bandeira municipal. Na ausência dela, a prefeitura improvisa e preenche este vazio utilizando o brasão em um pano na cor branca. Aqui está. O brasão é outro símbolo oficial distinto e tem sua função, normalmente representando as riquezas econômicas do município. Já a bandeira, que deve ser única, carregada de significados históricos. Ser simples, a ponto de ser reproduzida até mesmo por uma criança. Assim, o uso de brasão, data e legenda em uma bandeira é completamente equivocado. Portanto, qualquer bandeira municipal que tenha o brasão na bandeira, mesmo que seja uma pequena proporção, inclusive a bandeira de Serrinha também tem esse equívoco, é considerado impróprio. Que o brasão é um outro símbolo oficial e deve ser utilizado como tal distintamente. A bandeira também. Então, cada um com sua característica. Os 3 símbolos principais de um município são o brasão, a bandeira e o hino. Então, todos os municípios devem ter esses 3 símbolos e muitos deles têm somente o brasão, e que é utilizado através de documentos oficiais da própria prefeitura, né, papel timbrado, mas muitos deles não têm a bandeira, não houve nenhum
autor para a bandeira do município, né? Que é de se lastimar, né? Então, é na bandeira que deve estar a característica daquele povo, daquele território, né? A bandeira de Lamarão, criada por Arúvel em janeiro de 2022, está de acordo com as regras da vexilologia, que é uma espécie de ciências, né, que dispõe sobre as regras para a confecção, o uso de bandeiras. E representa elementos históricos de Lamarão. Repare que, como historiador, mesmo não morando no município de Lamarão, tive esse cuidado de inserir na bandeira características históricas. A proposta já foi apresentada à prefeita, professora Ninha, Proninha, né, como é muito conhecida. Bem, vamos lá ao significado. Antes, porém, eu vou mostrar novamente essa bandeira em uso. Muito simples, muito improvisada, né? Tá óbvio. E essa é a bandeira criada pelo historiador Arúvel de Araci. Então, uma bandeira, digamos que muito mais bonita do que é utilizada atualmente. E mais simples, muito mais simples, mais bonita, tem harmonia, utiliza apenas 3 cores, portanto é uma bandeira mesmo feita, digamos que profissionalmente, viu? E eu vou dizer por que que tem esse formato, essa organização em duas partes em azul e uma faixa que parte, né, na diagonal de baixo para cima na cor amarela e uma estrela no centro. Então, lá vai agora o significado. A faixa na cor amarela na diagonal representa a ferrovia. Pronto, já é um contexto histórico. Por que que representa a ferrovia? Claro que existem ferrovias em diversos municípios, nem todos utilizam na bandeira. Mas por que Lamarão, o historiador Arúvel, acha que deve fazer parte? Bem, continuando aqui a leitura, antes de eu seguir o comentário, o progresso advindo da ferrovia, para o povoamento e desenvolvimento de Lamarão. Pronto, aqui eu já dou um sentido maior, porque é que a bandeira tem aquele formato. Lamarão praticamente se desenvolveu a partir da estação ferroviária, inaugurada em 1880, ali no prolongamento entre a estação de Alagoinhas, que o trem anteriormente vinha só até Alagoinhas, até 1862. Mas o projeto inicial era que a ferrovia chegasse a Juazeiro, né, na Bahia, lá nas margens do Rio São Francisco, né? E assim foi feito, mas por partes, por etapas. E Lamarão, assim que chegou a ferrovia em 1880, foi amplamente beneficiado com outras melhorias, a exemplo de um açude, até porque uma estação ferroviária necessitava naquela época da própria disponibilidade de água, portanto foi feito um açude. Depois chegou o telégrafo, que também representa aí um grande avanço da comunicação. Portanto, Lamarão, em 1880, passou mesmo ali de simples fazenda a uma potencialidade enorme de desenvolvimento. E realmente isso aconteceu. O território foi muito valorizado. Claro que qualquer fazenda próxima a uma ferrovia, ela é muito valorizada, né, pelo escoamento da produção, pela facilidade de socorros, como, por exemplo, em grandes secas, o próprio trem também abasteceu muito a população com água. Isso aconteceu em Santa Luz, em Serrinha, em Lamarão. Pronto, tá explicado, né? Porque que tem essa faixa. E essa faixa está de acordo com a posição geográfica mesmo da ferrovia no município, que parte do sudeste para o noroeste. Portanto, até mesmo a posição aqui em que o historiador colocou na bandeira, ela corresponde à forma como a ferrovia transpassa o território de Lamarão. E a estrela verde no centro representa justamente a sede de Lamarão, que se desenvolveu a partir da estação ferroviária. Então, deixando aí de ser uma simples fazenda para um arraial, um aglomerado em grande expansão. Então, cresceu, foi organizada uma vila, né, uma sede, um distrito. Em 1922, foi elevada à condição de distrito do município de Serrinha. E em 1962,
Lamarão foi muito beneficiado ainda pelo contexto político da época, com a facilidade aí nas emancipações de novos municípios. Lamarão conseguiu a autonomia política. Se não tivesse conseguido em 62 ou até mesmo até 63, só teria conseguido a partir de 1985, porque durante o regime militar praticamente não aconteceram novas emancipações de distritos. E ainda mais Lamarão, pelas características da época, não se enquadrava ainda dentro dessas potencialidades, né? Porque tinha uma sede com menos de 1.000 habitantes, a população total do município inferior a 10 mil, então foi muito beneficiado aí nessa época do governo aí de João Goulart na década de 60. Bem, vamos entender agora por que que tem a cor azul. Também não está aqui por acaso, porque é bonito, porque faz harmonia, não. Claro que isso deve ser levado em conta. Mas azul está porque Lamarão, apesar de que o território não é muito grande, né? Não tem uma vasta extensão territorial, até porque foi um distrito que outrora pertenceu ao território de Serrinha. Então, normalmente, quando é desmembrado, é uma pequena parcela do território onde pertenceu, né? Então, naturalmente, Serrinha não abriu tanto espaço para ceder terras para o desenvolvimento de Lamarão. E aí, esse território de Lamarão, mesmo não sendo de grande proporção, de grande extensão territorial, ele abrange duas hidrografias, duas bacias hidrográficas, né? Ou seja, no território de Lamarão parte riachos, né? E depois que se tornam ali rios, que vão banhar no Atlântico, mas que tem duas bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica do rio Inhambupe, que é essa porção mais norte, digamos, da bandeira, a porção superior da bandeira, onde os riachos, toda aquela parte de hidrografia, corre para o rio Inhambupe. Já a parte inferior, no canto aqui esquerdo, também na cor azul, representa a bacia hidrográfica, os riachos, né, e rios que se formam, que vão até o rio Paraguaçu, que desemboca na Baía de Todos os Santos. Agora está chovendo aqui no semiárido, isso é sempre uma bênção. Chovendo aqui, ó, no município de Araci. Isso é uma bênção para todos nós. Aqui o povo sempre anseia por chuva. Normalmente as precipitações são poucas, né? O Lamarão já tem uma precipitação talvez um pouco melhor, né? Já se encontra numa área de transição entre o semiárido e o agreste, né? Mas ainda com as características também do próprio semiárido, mas é um pouco mais fresco do que Araci, do que outros municípios aqui do norte da Bahia. Portanto, meus amigos, essa é a bandeira de Lamarão. Eu espero que seja acatada essa proposta e realmente ficou linda, viu? Uma bandeira linda, simples, até mesmo a criança pode reproduzir. A estrela verde, na cor verde, está centralizada na bandeira, portanto ela é exatamente no centro da faixa amarela e no centro das distâncias aí para o alto, para a parte inferior da bandeira e as laterais. Portanto, o Lamarão agora pode ter uma bandeira que condiz com a história, com o progresso, e não apenas o uso de um brasão improvisado. Portanto, estamos no século XXI e isso requer em que os municípios também se adequem, né, ao desenvolvimento, até mesmo pelas coisas simples, né? Aqui o blog tem mais publicações, ó. Esse aqui é o açude em Araci, muito lindo, uma fotografia de Gildásio Oliveira. Aqui é o açude, se você não conhece, venha conhecer, no município de Araci. Tenho um canal no YouTube onde você está vendo esse vídeo. Tem esse vídeo também sobre a história de Araci, contada por mim. Aqui tem o hino de Araci, história dos municípios do território de Cisaldo, Conceição do Cuité, Serrinha. Portanto, eu como historiador tenho dado um destaque muito bom, Retirolândia, Santa Luz, aos municípios. Esta aqui também, ó,
é a bandeira do município de Araci, criada por mim, porque também, claro que é ainda uma proposta. A bandeira atualmente em uso, a bandeira de Araci, tem muitos erros, muito difícil de reproduzir. E infelizmente também falta algum vereador colocar essa iniciativa em projeto de lei. E assim os municípios continuam utilizando os símbolos de formas erradas. Historiador Arovel. Aos 13 anos comecei a pesquisar a história, comecei a escrever a história. Esse aqui é o meu blog. Eu gosto um pouquinho dessa questão das bandeiras. Para a Bahia, eu tenho uma sugestão em que a bandeira da Bahia eu também já publiquei a respeito. Você pode ver nesse canal. O ideal é que tenha a bandeira nesse formato, com ao invés do triângulo que representa a maçonaria. Alguns dizem que faz referência à Inconfidência Mineira, mas é muito mais pela influência da maçonaria. Inclusive, quem desenhou a bandeira, né, foi um maçom. Primeiro, o triângulo mesmo, como é também utilizado na maçonaria, ele era um símbolo opaco, né? Depois foi preenchido, ficando todo branco nesse fundo azul. E aqui eu coloquei o que deve ser chamado como o Sol da Paz do 2 de julho. Porque a bandeira da Bahia, incrivelmente, não faz nenhuma menção ao 2 de julho de 1823. E a bandeira foi oficializada recentemente, na década de 60. Então, a Bahia já teve em uso diversas outras bandeiras e ninguém nunca se deparou em trazer o contexto histórico da bandeira da Bahia para simbolizar também o que foi o 2 de julho. Uma data muito importante na história da Bahia, tanto que é feriado, representa mesmo a independência da Bahia, digamos também a independência do Brasil na Bahia, quando os portugueses foram expulsos. Portanto, tenho utilizado essa minha criatividade, né, ao bem comum. Espero ter adesão dos gestores, né, dos vereadores, dos deputados, que são eles que podem mesmo colocar em prática, né, todas essas propostas de iniciativa. Esse daqui sou eu, quem vos fala. E o blog tem muitas outras postagens, viu? Dê uma olhadinha depois. Aqui é o município de Araci. Esse aqui é um artigo que eu escrevi, ó, sobre Canudos, também defendendo uma tese muito interessante que não deve ser lembrada como Guerra de Canudos, como é assim descrita na historiografia, mas sim genocídio de Canudos. O que aconteceu em Canudos não foi uma guerra, mas sim um genocídio, em que até mesmo estes prisioneiros, como se vê aí na foto, eles foram decapitados, foram mortos. Então não restou nenhum prisioneiro. E qualquer guerra, o mínimo que se tem são prisioneiros, né? Além da barbárie em si. No caso de Canudos, até mesmo pela questão ideológica da época, né? Associada que Conselheiro era defensor da monarquia, né? Naquele contexto da nova república. E aí exterminaram todos eles, ó. Então não foi guerra, foi genocídio. Aqui são os acessos no blog pelo mundo todo. Até breve, voltarei com mais informações. Veja os canais que eu disponibilizo conteúdo, como o blog, como o YouTube, que tem mais de 120 vídeos. Então, amigos, essa é a bandeira de Lamarão. Muito bonita, viu? Sinceramente, ficou linda. Espero que seja colocada em prática pela prefeita de Lamarão, a professora Ninha.